bem cheio. Isso dá uma enorme satisfação e saber do interesse que despertou este encontro que a gente podia dizer turbilhão de ideias, né? Realmente foi grande desafio formular uma proposta com estas características e quero dizer da enorme satisfação de ter podido colaborar com a equipe do SESC. Uma enorme satisfação foi a liberdade também da gente se colocar e principalmente de mostrar que, pelo menos o Marcos e eu, temos um claro entendimento de que o trabalho da universidade, os nossos trabalhos de ensino, pesquisa e extensão têm que ser ampliados cada vez mais para todos os tipos de públicos. E é um esforço que a gente já tem feito há muitos anos. Eu tenho o privilégio de ser amigo do Marcos há muitos anos, de termos colaborado em ONGs, de termos tido diferentes momentos de envolvimento com encontros de educação ambiental, nacionais e internacionais. Então, foi assim uma confraternização, que eu poderia dizer, em nome de trazer para um público diverso uma reflexão interdisciplinar, uma reflexão aberta, que mostra exatamente a importância que tem trabalhar o tema da educação, assim como estava mencionando agora o Renato, essa hibridização do conhecimento, não? A hibridização do conhecimento é o grande desafio hoje para o século XXI e os séculos que a sociedade humana permitir que existamos, não? É porque é disso que se trata. Porque, efetivamente, aquilo que você estava mencionando, Renato, sobre as profissões, cada vez elas se tornam mais abrangentes, não? Demandam cada vez mais necessidade de outros conhecimentos. O médico que se olha só para a medicina vai ser um médico que vai perder a sua função. Um engenheiro, a mesma coisa. O engenheiro já perdeu boa parte da função, até pelos avanços das tecnologias digitais. A mesma coisa com os arquitetos, não? Os economistas, o Ladislau já disse tudo o que eles têm que fazer e realmente é se repensar na sua própria função, porque o mundo não pode viver apenas do indicador de Gini ou do PIB, mas tem que olhar, sim, para tudo aquilo que pensadores como Amartya Sen e a Elinor Ostrom têm avançado, por exemplo, como economistas não convencionais, não? Mas eu queria trazer a reflexão nossa a partir de tudo aquilo que se acrescentou. E me chamou muito a atenção assim pensar, primeiro, que efetivamente precisamos reconhecer a importância que podemos dizer que estamos vivendo a era do antropoceno. Não é apenas uma questão de um slogan ou de uma bandeira. É mais do que isso. É que, efetivamente, a sociedade humana nunca se confrontou com algo tão diferente como ela está tendo que resolver agora. Quando eu entrei na faculdade, era reforma ou revolução. Não? No ano, a gente estava mais ou menos juntos na universidade. Não? Era reforma ou revolução. Hoje, talvez a palavra seja reforma ou reforma, não sei. Mas, de qualquer maneira, há uma coisa que efetivamente está colocando para a sociedade humana um enorme desafio. Não é mais apenas a palavra luta de classes, mas é o desafio da sua sobrevivência, porque antes a sociedade humana dizia nós temos que resolver o problema entre nós, porque qualquer sociedade, até pelas questões que o Renato levantou e hoje foram colocadas, pode resolver o problema da desigualdade. Ela pode resolver, porque é uma questão de pactos de governança dentro de uma sociedade. E muitos o resolveram. Estão aí os exemplos dos países da Escandinávia que, por exemplo, avançaram muito mais do que outros. Não? Agora, a questão em relação ao clima é a sociedade humana, como um todo, tem que efetivamente se colocar numa forma
extremamente organizada e pactuada, e agora temos esta excrescência política chamada Donald Trump, não? Que, obviamente, traz contraditório para algo que a sociedade humana tem que enfrentar, porque ela está lidando, de um lado, com aspectos que a gente já levantou, complexidade, de outro lado, incerteza, de outro lado, riscos. E a sociedade humana tem que trazer cada vez mais questões que estão associadas à capacidade de diálogo, que é isso que está nos unindo, de entender que educar para a sustentabilidade não é um chavão, que educar para a sustentabilidade é fundamentalmente uma compreensão de uma lógica colaborativa. E tudo isso que nós estivemos abordando e essas experiências que a gente escutou, eu, inclusive, assim, fiquei muito emocionado quando eu ouvi a Laniela falar do Banco de Solidariedade, que eu achei uma coisa muito forte, muito bacana, porque trata de solidariedade, não? Trata de solidariedade, um trocando com o outro, que parecia algo óbvio, mas que não é tão óbvio, não? Então, nesse sentido, isto nos indica o desafio que a gente tem de trabalhar dentro de uma perspectiva de aprendizagem social. O nosso grande desafio é, efetivamente, primeiro, como o Renato também mencionou, despartidarizar e trazer uma discussão sobre projetos de sociedade a partir de práticas que agreguem os atores. Agreguem os atores sem distinção de sexo, de raça, não? E de ideologia, não? Ou seja, de que maneira podemos avançar nisso? Porque uma questão que é essencial, ou seja, se estamos meio anestesiados, indignados, revoltados, e alguns acabam fazendo um trabalho que não ajuda efetivamente para um avanço da qualidade da vida social, nós precisamos fortalecer uma capacidade de mobilizar, de sensibilizar, de promover cada vez mais estímulo a esses arranjos produtivos locais, como a gente viu aqui embaixo, não? São múltiplas as experiências. O Ladislau relembrou o fato daquele programa Gestão Pública e Cidadania, que foi super importante, porque de repente mostrou que no Brasil nós recebíamos quase que 1.000 propostas por ano e tínhamos que chegar a 20 premiados, não? Então, isso mostrava a dimensão do que era possível trazer como inovação. E quantas inovações que tiveram enorme vitalidade foram sendo desvitaminadas. E um exemplo é o orçamento participativo, não? Ninguém mais fala do orçamento participativo e continua sendo necessário, não? Então, é interessante também observar que essa geração de vocês, eu fico muito feliz que aqui a faixa etária está assim, bem abaixo da minha, não? É muito bom isso, porque vocês serão multiplicadores de ideias, não? E é fundamental também resgatar essas ideias que historicamente tiveram um enorme valor que foram reconhecidos porque elas foram fruto de desenhos organizacionais pensados a partir da própria sociedade civil. Eu lembro, assim, eu estudei o tema de movimentos sociais urbanos durante muitos anos, e de repente a gente tinha 3 ou 4 experiências clássicas, não? Piracicaba, Lages e Boa Esperança. Era assim a referência. Procurem os livros da década de final dos 70, começo dos 80. E eram essas referências. E elas foram emblemáticas. E, obviamente, que tudo isso foi avançando, porque houve também avanços na democracia. Lembrar que essas experiências aconteceram durante a ditadura. Então, com pessoas ousadas até na forma de governar. Então, eu queria reforçar isso, principalmente porque, nessa perspectiva de aprendizagem social, um dos temas fundamentais é agregar as pessoas a partir das diferenças, não? Nós temos que lidar com o fato, aquilo que o Renato mencionou, o Facebook nos faz sentir bem quando a gente multiplica, mas estamos numa bolha. E gostaríamos talvez de não estar na bolha, mas não tem jeito, somos amestrados, somos domesticados, somos reféns da inteligência diabólica de Zuckerberg, não?
e estamos dentro disso. Mas seria tão importante a gente poder observar, poder realmente encarar a possibilidade de estar lidando com o contrário, porque essa é uma das grandes desafios. E aí, obviamente que as experiências locais são fundamentais, porque nelas você pode estar vivenciando as práticas sociais que se confrontam, as visões de mundo que se confrontam e a importância desse diálogo para chegar a algum tipo de acordo. Eu não estou falando consenso, porque consenso é uma palavra que se banaliza, mas, sem dúvida, há uma questão essencial hoje, o desafio de se escutar, não? E a aprendizagem social, do meu ponto de vista, e eu tenho me envolvido muito com isso, até depois eu vou mostrar uns slides aí para compartilhar com vocês alguns trabalhos que a gente faz, porque justamente dentro dessa perspectiva do que nos traz aqui, nós também temos que lutar por algo que o Ladislau mencionou, que é a biblioteca dos comuns, a difusão do conhecimento sem uma finalidade mercantil. Avançar cada vez mais isso, porque a produção de conhecimento hoje, lamentavelmente, está na mão de pouquíssimas editoras que controlam tudo, controlam absolutamente tudo e pelo qual as pessoas têm que pagar para ler, não? Artigos que a gente escreve. Até me tocou uma vez quase que ter que pagar por algo que eu escrevi, não? Então, é tão contraditório isso. Mas por que estou falando isso? Porque dentro dessa perspectiva de aprendizagem social, eu já vou concluir meu tempo, eu quero reforçar muito a importância de se avançar em tecnologias sociais, de multiplicar. E isso também representa algo essencial quando estamos falando da educação, porque obviamente tem a ver com a ampliação do repertório de práticas que permitam justamente uma sociabilidade maior. Porque, obviamente, na hora em que eu, com meus quase 70 anos, entro numa sala de aula onde os alunos têm 18, eu digo, mas esses caras têm o síndrome de Peter Pan, eles nunca envelhecem, e eu, cada vez um ano passando. E aí tem uma defasagem em termos da própria apropriação do conhecimento, porque é real, é verdadeiro. Talvez nas outras gerações isso aconteceu menos, mas hoje isso é muito acelerado. Por que estou falando tudo isso? Porque tem a ver com algo que o Renato levantou, que é a discussão da adequação sociotécnica, não? E a necessidade de refletir sobre isso, sobre a importância que tem também trabalhar com esses aspectos. E com outro aspecto que da rota do... Como chama aquela fruta que estava? Da Cambuci, falou da descolonização cultural. Eu estou pegando assim alguns pedacinhos para permitir que a gente se possa escutar. E do desafio que existe da valorização do conhecimento, fundamental, porque quanto mais conhecimento os atores têm, maior será a chance. Valorizar o conhecimento não é um sentido de ser refém de ideias predeterminadas, mas dessa premissa de que esse conhecer para ampliar seu leque de argumentação. Isso vai nos ajudar muito também a promover novas formas de governança. Eu trabalho há muitos anos com o tema da água e o que eu hoje acho que é fundamental, por exemplo, quando tratamos do tema das crises hídricas que virão continuadamente, um dia chove, outros dias faz sol, como diz o samba do Chico Buarque, não? É fundamental que a gente promova novas culturas para lidar com os bens naturais. Nós precisamos de lidar com novas culturas, inclusive novas culturas da água, porque isto nos introduz uma questão fundamental. Nós precisamos ampliar a difusão da nossa capacidade de intervir no mundo. Essa capacidade de intervir no mundo que não se resolve mais pelo Facebook e diz, você virá ou não virá? Porque na hora que diz que virão 100 mil, vem 5. E aí, obviamente, você se decepciona muito. Então, isto também nos traz à tona que precisamos ter mais paciência com os outros, mais tranquilidade de escutar as diferenças e nós que lidamos na área da educação ambiental, muitas vezes nos confrontamos também com enormes intolerâncias, não é verdade? Onde parece que a receita tem que chegar pronta. Eu sou absolutamente contra qualquer receita que chega pronta, até aquela dos pratos que eu posso estar fazendo em casa, porque alguém pode dizer que um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de
algum outro produto pode mudar o sabor, não? E nesse sentido, nós também temos que levar em conta algo que foi colocado em quase todas as falas, o tema da desigualdade. O tema da desigualdade tem que ser enfrentado, e enfrentado de uma forma a valorizar e reconhecer a importância que tem esses saberes também, e os saberes da diversidade. Bom, são múltiplos os temas, eu não teria aqui como parar, mas queria, mais uma vez, parabenizar ao SESC por essa iniciativa e fortalecer que vocês pensem que falar que algo é complexo não é a mesma coisa que falar que algo é complicado, porque quando falamos de complexidade, não falamos de interdependências, de relações, e isto é um tema fundamental. Antes da minha fala, eu queria só mostrar para vocês que a gente produziu esta publicação, Temas Atuais de Mudanças Climáticas, aí eu convidei pesquisadores como Paulo Artacho, que é um dos mais citados do Brasil, do IPCC e tantos outros. A próxima a gente faz junto, viu, Marcos? E fizemos esta publicação para o ensino fundamental e médio. Isso está disponível online, facilmente acessível, e eu digo assim, que é importante que se multiplique. Isso não tem nenhum valor comercial, o único que tem é um valor no sentido de trazer uma reflexão sistemática, organizada, a partir de temas, vai a agricultura, vai a história climática, vai a questão urbana, vão repertórios educativos. Viu, Luiz? Se puder multiplicar isso lá, maravilha. Tá? Depois tem uma outra, está aí? Ah, aqui tem um negocinho, deixa eu ver se está. Essa é uma publicação que eu também fiz agora com orientando de doutorado, o Edson Grandisoli, que chama Água e Sustentabilidade. Desafios, iniciativas, não lembro o nome exato, mas também disponível online. Tem, acho que outro... Não. E também invito vocês a olharem o site do IE, porque esse material está no site do IE e também no site nosso do Governança Ambiental, onde a gente busca contribuir, assim como o blog do Ladislau, que, por sinal, é a minha inspiração para fazer as coisas há muitos e muitos anos, pela capacidade e generosidade que ele tem de compartilhar o conhecimento. Muito obrigado a vocês. Eu não estou... Quando a Denise nos provocou para, junto com o SESC, participarmos dessa organização, né, desse evento, colocou as inquietações que levavam a essa proposta, eu confesso que não estava e não estou numa fase tão zen quanto o Pedro. Então, eu logo perguntei como falar sobre desafios socioambientais contemporâneos, quando na minha cabeça só vem um fora de A a Z, né? Fora do Alckmin ao Trump, ao Zago, ao Temer, né? Toda essa rejeição que o momento atual me provoca, eu falei, não vai dar para organizar junto um seminário sobre diálogos sobre os desafios socioambientais contemporâneos. Mas aí, no diálogo com a própria equipe do SESC, com o Pedro, nós visualizamos, né, que para, de fato, nós vivermos momentos no planeta Terra que não existam mais esses inomináveis, aqui já falei uma vez, não falo mais, né, é necessário que nós fortaleçamos as instâncias e, dentro de cada um de nós, essa capacidade de dialogar. Essa capacidade de dialogar, inclusive com a sabedoria daquele companheiro que falava aí que endurecer sem perder a ternura jamais. Né? Temos que endurecer, né? O momento nos convida a termos um diálogo fraterno, mas um diálogo fraterno firme, que reafirme a importância e a necessidade para essa transição no sentido da sustentabilidade socioambiental ocorrer, a necessidade de enfrentarmos as questões que são essenciais hoje no planeta. As questões que são essenciais hoje na sociedade brasileira. No meu ponto de vista, se não enfrentarmos a questão dos usos da terra, não faremos, de forma alguma, transição para a sociedade sustentável. Então, um dos desafios
socioambientais contemporâneos, essencial é olharmos com profundidade que sem reforma agrária, sem reforma urbana, sem respeitar a terra dos índios, sem respeitar a terra dos animais e dos vegetais, que o planeta Terra tem espaço para todos, mas não pode haver essa acumulação burra que hoje pauta os nossos desejos. Então, usos da terra, questionamento do sistema financeiro internacional. Mas existe um livro chamado Declaração, isto não é um manifesto, onde os autores, o Negri e o Hardit, falam sobre 4 figuras de subjetividade que estão muito presentes na contemporaneidade. Uma é a do representado, então, sem mudanças na forma de representação que nós temos, na forma de tomada de decisão, isso não será possível. Essa transição para sociedades sustentáveis não será possível. Foi falado aqui de democracia direta, foi falado aqui de participação na base, de valorização da comunidade. Tudo isso são caminhos que nós estamos buscando para enfrentar essa indignação, essa figura de subjetividade que pode ser representada na palavra, pode ser expressa na palavra representado. Da mesma forma, o Negri e o Hardit falam sobre a figura do endividado. O Ladislau hoje foi muito feliz, né? Reafirmou algo que ele sempre nos traz sobre a questão do sistema financeiro internacional. Não podemos continuar refém desse sistema financeiro que drena grande parte das riquezas dos nossos povos, das nossas sociedades. Então, não teremos recurso para transformar a Revolução dos Baldinhos em política pública em toda a sociedade brasileira, enquanto nós tivermos os bancos, esse sistema financeiro, levando 1/3 do nosso PIB para os paraísos fiscais. Então, essas questões e algumas outras, eu não vou desandar aqui a falar sobre essas questões econômicas, sociais, que estão umbilicalmente ligadas ao desafio de construirmos sociedades sustentáveis. Certamente, o processo educador ambientalista precisa passar por esses enfrentamentos. E a mesa redonda que nós tivemos, todas elas, desde ontem, quando o Henrique Leff coloca, precisamos sair da caixinha, precisamos questionar profundamente as necessidades materiais simbólicas que pautam a nossa civilização e que outras podem e devem pautar o nosso existir, a nossa busca de felicidade, etc. Até, logo na sequência, o Ricardo Abramovay, trazendo a questão da inteligência artificial, das desigualdades sociais e a questão do modo de produção e consumo, né, finaliza. A gente pode ter divergências em relação à abordagem que o Ricardo colocou, mas o Ladislau aprofundou hoje, o Renato Dagnino aprofundou no sentido de dizer, são mudanças que tem que nos fazer sair da caixinha. O Ailton Krenak ontem foi muito feliz em falar, mas qual inteligência artificial nós estamos falando? Nós estamos falando de uma burrice artificial ou de uma inteligência orgânica, uma inteligência que aprenda com essas experiências de organização de base. E nós queremos, sim, políticas públicas a serviço disso. A transição para sociedades sustentáveis passa pelo Estado-nação que nós temos aqui hoje, por essa forma de representação. Nós não vamos explodir o parlamento, né, como os jovens espanhóis diziam, ninguém nos representa. Tudo bem, nós podemos querer caminhar para um tipo de sociedade onde a autogestão seja a nossa prática cotidiana. O orçamento participativo e uma série de outras experiências mostram que é possível o Estado ter compromisso com essa transição. Alguém falou aqui, se houver o município, quando descentraliza a riqueza, a maior parte do recurso nas mãos do município, e quando ele descentraliza, ele tem a obrigatoriedade, estabelecida no Pacto Nacional, de descentralizar para organizações de base, e não para grandes empresas. O escândalo que é a coleta de lixo nos nossos municípios do Brasil é vergonhoso. A maior parte dos caixadores e da corrupção está nessas empresas de coleta de lixo. Coleta de lixo que poderia acontecer no modelo dessa Revolução dos Baldinhos,
respaldinhos, basta que a gente invista política pública e energia nesse modelo de descentralização. Então, eu acredito que a oportunidade que nós tivemos, ela aponta, e é muito feliz essa finalização com o Pedro apresentando 2 textos que foram construídos para estarem acessíveis ao professorado, aos educadores de base, focando em mudança climática e na questão da água, porque são temas geradores extremamente oportunos para esse momento atual, mas que bebem ou podem beber de toda essa reflexão. Nós queremos mudanças paradigmáticas. Nós queremos contribuir para a formação de uma cidadania capaz de não ser pautada mais por esse kit civilização que o Ailton Krenak sempre coloca, por esse modelo que iludiu os nossos pais, os nossos avós, e ainda nos ilude de querermos ter um kit de civilização achando que felicidade é sinônimo de consumo e de acesso a tudo isso. Mas, para acontecer isso, é necessário desconstruir essa ilusão e construir sentidos de felicidade ligados à convivencialidade, à alegria ao estar junto, à amizade, etc., que estão na contramão desse modelo que ainda está aí colocado. Então, eu termino aqui também agradecendo essa oportunidade do diálogo, incitando o SESC a continuar, Alice, Denise, né, a continuar nessa parceria, a forçar a universidade a estar junto nessa rede que o SESC tem no estado de São Paulo, trazendo outros atores. Vamos fazer um evento como esse lá em Itaquera, lá em Interlagos, na periferia, em todos os SESCs de São Paulo, dentro da USP, na USP Leste, por exemplo, né? Então, obrigado pela atenção, pela permanência aqui. Eu não sei se há alguma outra atividade protocolar de encerramento. O Pedro quer falar. Eu queria parabenizar a toda a equipe com a qual trabalhamos, tá? Por favor, aí, tá? Parabenizar muitíssimo a todos como eu disse, pela generosidade e pelo espírito coletivo. Parabéns, equipe.